obrigada aí pela tua disponibilidade, né, para a gente poder conversar sobre o setor de tecnologia do município. Enquanto eu aguardo a equipe colocar para a gente aqui o estudo, eu gostaria de compartilhar com você, né, o quanto me emociona a gente começar a falar sobre esses dados de uma maneira mais científica e mais estruturada. É um desejo do setor de tecnologia, Samir, há mais de 5 anos. Então, eu gostaria muito de agradecer ao município de Petrópolis, a essa gestão, a sua gestão como secretário de Desenvolvimento Econômico, que está à frente dessa agenda de tecnologia, pelo interesse, né, da gente visualizar esse setor e, a partir dos dados, claro, a gente começa a conseguir fazer políticas públicas, né? Então, eu estou emocionada porque eu estou no Serratec há 7 anos e a gente tem tentado buscar esse caminho. E já passando a palavra para você, para também fazer as suas considerações iniciais até a gente ver o estudo, queria aproveitar e agradecer a toda uma equipe da Prefeitura, né, que está junto contigo nisso. Então, é o Marcelo, subsecretário de Desenvolvimento Econômico, o Delmir também, obrigada, subsecretário da Fazenda, obrigada. O Luiz Cláudio, que também está aqui presente, que é do DETEC, toda a equipe do DETEC, porque são pessoas também muito engajadas com esse compromisso. Te dou as boas-vindas aí para você fazer as suas considerações iniciais. Thaís, obrigado. Quero também agradecer aí a presença de todos, parabenizar aí também o Simão, toda a parte da diretoria do nosso Serratec, né? Como a gente sabe, ninguém faz nada sozinho e a nossa secretaria também não é diferente. Nós temos uma secretaria muito coesa, muito enxuta, mas muito comprometida. Então, parabenizo aqui também meu amigo, o subsecretário Marcelo Rodrigues. Agradeço também a união dos esforços para esse projeto piloto, é importante dizer, na figura do secretário de Fazenda, do subsecretário Delmir, que se encontra aqui presente, como você já falou também, um esforço tremendo do nosso DETEC e vários outros que vão participando. Como a gente colocou, é um projeto piloto e eu espero que a gente possa também levar esse conteúdo para outros segmentos. E, logicamente, para quem me conhece, sabe que, como secretário de turismo, eu vejo 2 grandes vocações na nossa cidade. Uma, logicamente, é o turismo e outra é a tecnologia, né? E apresentar esses dados de uma forma consolidada, porque dentro do nosso segmento, para a gente tomar uma decisão, a gente precisa ser assertivo com os dados, né? Então, se a gente não tem os dados, são achismos. E dentro desse trabalho, a gente já consegue ver ali, Thaís, dentro dessa estratificação, os números crescentes, né? Então, logicamente que esse crescimento ele não se dá sozinho, logicamente alguma coisa impulsionou esse segmento, né? O Serratec também faz parte desse crescimento, logicamente, assim como o LNCC, e a gente vem monitorando muito esses dados. Logicamente, se a gente pegar, depois a gente vai ver esses números de 791 empresas, eles não chegam por acaso, né? Sempre existem os fatores que são propícios, né? Mas antes de falar disso também, Thaís, porque aqui praticamente é um reflexo do que a gente monitora dentro da cidade, com os dados do CAGED, com os dados da Juscerja. Então, nós somos uma cidade de quase 300 mil habitantes, nós temos problemas, sim, mas comparado ali a muitos municípios nível nacional, a gente tem que bater no peito e ter muito orgulho da nossa cidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem de uma forma orgânica praticamente um balcão de emprego com mais de 70 mil empregos diretos. Então isso é importante para a gente. E logicamente que a gente vê dentro desse crescimento aí muito a parte do MEI, dentro das 45 mil empresas que a nossa cidade tem, né, 40 mil estão dentro do MEI, do ME e do EPP. Tá? Então, em cima desses dados que nós vamos apresentar aqui também, da evolução desses dados, nós vemos também um crescimento não só das empresas, mas também muito forte dentro do segmento ME e EPP. Isso aí. Tá? Logicamente que o prefeito Ingo Rames sempre brinca, falando agora
com o Simão, nós temos um trabalho muito forte de tentar captar novas empresas para a nossa cidade. Mas eu falo o seguinte, antes de captar, a gente tem que manter as nossas, fortalecer as nossas. E acompanhando esses dados, eu pude ver também o crescimento das empresas que a gente tem aqui também. E o Serratec é ali uma amostra do crescimento das empresas que a gente tem, não só em números ou valores, mas no número da empregabilidade, no número da importância de quando a gente chega e diz que nós somos referência, não só local, estadual, nacional, mas bater no peito e dizer que nós somos referência muitas vezes em nível mundial. E quando a gente fala também de inteligência artificial, nós somos tão avançados que a gente fala de computação quântica. Nós temos aqui o Renato Portugal, que é uma referência mundial. Ele vai estar aqui amanhã com a gente também no painel. A gente tem que ter esse orgulho. Tá? Quando a gente vê o Serratec com as suas 13 empresas âncora aqui, nada não aconteceu do dia para a noite. Sim. Mas o fortalecimento, isso sim, vem com o tempo, vem com a maturidade. E, Thaís, você sabe muito do trabalho que a gente desenvolve dentro da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu acredito muito na parte da academia. Por isso também, para fortalecer não só o segmento tecnológico, mas de uma área macro da cidade, é o projeto Cidade Universitária. E o que tem isso a ver com o mapeamento do setor de tecnologia? O fortalecimento. Porque quando vocês observarem esses dados, vocês vão ver ali uma curva ascendente de crescimento. Tá? Então, quando a gente explode esses dados aí dos 648 milhões referente a 2025, ele não se deu só em 2025. Ele ali é um acúmulo. Ele é um acúmulo. É uma jornada, né, Samir? Ele é um acúmulo do resultado de um trabalho que começou lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e foi se concretizar praticamente nos anos de 2020, mesmo com a pandemia. Então, é lógico que a gente precisa ter o nosso material humano, que é o mais importante que eu vejo dentro desse segmento, né? Mesmo que a gente seja exportador de talentos, mas mesmo assim é um setor que eu acredito muito. Para nós, empresários, Thaís, eu que sou da área do segmento da hotelaria, o retorno financeiro ele é muito importante. Mas para a gente também o reconhecimento ele é tão quanto importante quanto o retorno financeiro. Por isso que também a nossa secretaria criou no passado o Prêmio de Empreendedorismo Visconde de Mauá. Né? E eu já vou dar um spoiler, tem empresas dentro do Serratec que esse ano provavelmente vai se sagrar campeã. Então isso daí é um trabalho muito sério que as nossas empresas locais vêm realizando, Thaís. Muito bom. Obrigada, Samir. E é isso que você falou, né? Nada se faz do dia para a noite. Vou apresentar para vocês essa primeira versão do estudo. Queria aproveitar também, né? Falei aí do time da Prefeitura, liderado aí por você na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pelo Juarez lá na Fazenda. Mas também o nosso time, né? Dentro do Serratec, o Simão, né, Rafael Simão, amigo, parceiro, é uma pessoa que está muito engajada nessa agenda também do mapeamento. O time da Info4, através do Guilherme, do Macedo, também estão ajudando muito, porque fala com a organização dos dados. Né? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, está dando para ver, apesar da gente estar na frente. Isso, gente, é uma primeira versão, né, uma linha de base do que vem sendo construído a partir de dados fazendários, com sigilo de dados individualizados, pensando o setor. Né? A Prefeitura tem colaborado com essa jornada para que a gente possa entender. Né? Até então, a gente trabalha com dados muito hipotéticos, né? Hipotéticos. O setor é talvez desse tamanho, é um pouco maior, é um pouco menor, às vezes dados conservadores. A TI Rio lançou com a Softex no ano passado um estudo sobre o estado do Rio, com alguns recortes pontuais sobre Petrópolis, mas eles não dão a dimensão real. E aí agora a gente começa a entender. Então a gente está falando de 791 CNPJs,
dos quais 402 são empresas que a gente vai ver ali pelos quinais, prestadoras de serviços, desenvolvedoras de soluções e outras 389 empresas unipessoais que estão na cadeia de TIC, né? Então, a gente está falando de 402 empresas, mais essas 389 num total de 791. Hoje, esse grupo de CNPJs faturou no ano passado quase 650 milhões de reais a partir daqui do município. E aí a gente tem alguns achados, né, nesse mapeamento. O secretário Samir já fez algumas considerações, eu vou apresentar para vocês e depois vou devolver para ele, né, para a gente refletir mais sobre isso. Então, alguns insights compartilhando com vocês. Então, já falei do quantitativo, e aí a gente segmentou por faixa de faturamento. Né, tem o faturamento total e a faixa a partir dos portes oficiais de empresas. Então, a gente está falando aí de microempresas, pequenas empresas, médias e grandes empresas. E aí a gente percebeu que 93,6% dos negócios são porte micro em 2026, né, e que é a maior parcela. Isso é uma característica de Petrópolis, mas não só de Petrópolis, né, Karina? Karina, que é do Sebrae, a gente sabe no país o quanto esse setor representa a maioria do setor produtivo, e aí a gente vai poder ouvir que, para além do setor de tecnologia, outros setores também se comportam assim, né? Outros 11 estão na média ou no porte médio ou grande. A gente fez até uma segmentação por faixa de faturamento para a gente conseguir enxergar com um pouco mais de lupa dentro desses portes formais, né? A gente percebeu também que o bairro Centro concentra 17,6% dos negócios. É onde estão a maioria dos CNPJs identificados. Não quer dizer que seja o bairro com maior potencial econômico, né? O faturamento ele não está concentrado no bairro Centro, mas o quantitativo está concentrado no centro, né? No primeiro distrito. E aí, como a gente falou, né? Os negócios de maior porte também são os mais antigos. Aí você comentou aí na sua fala inicial a abertura de novas empresas. A gente percebe que, vai ver aqui, que os empreendimentos menores também são os mais novos, e os empreendimentos maiores, eles têm mais tempo, né? Eu só queria acrescentar, enquanto a Thaís vai passando esses dados, logicamente que um desses fatores, Thaís, eu fiquei muito feliz quando nós monitoramos o crescimento de 2025 comparado a 2024, se eu não estou equivocado, quase 40%. Uhum. Tá? E, logicamente, a gente ainda não fechou o exercício de 2026. Eu espero que a gente ultrapasse 2024, chegue próximo, ultrapasse 2025. E aquilo que eu falo, a gente precisa trabalhar muito para poder ultrapassar a empregabilidade, ultrapassar a receita, e Petrópolis está trabalhando para isso. Né, que eu quero dizer, um dos primeiros fatores que nós, dentro da nossa secretaria, fizemos foi reativar o Conselho Municipal de Inovação, onde vários empreendimentos, vários atores, inclusive o Serratec faz parte desse conselho. O Marcelo Rodrigues está trabalhando junto com a nossa equipe, em parceria também, junto com o Serratec e vários outros atores, na atualização da lei de inovação, das startups. Foi criado também na nossa cidade, agora há pouco tempo, Petrópolis, Cidade Digital, com todas as secretarias envolvidas. Então, a gente, para chegar ao resultado de um sucesso, a gente precisa não só ter discurso, a gente precisa criar possibilidades para essas possibilidades chegarem na ponta. Porque qualquer segmento, para mim, funciona igual uma bolsa de valores. Vai depender daquilo que nós, de forma integrada, estamos realizando. Que aí a pessoa vai dizer assim, poxa, estou vendo um polo tecnológico crescer lá em Petrópolis, eles são capital estadual da tecnologia, eles têm o LNCC, eles têm o Serratec, eles têm um ambiente fértil para as universidades. Então, acho que a gente tem aí uma possibilidade de crescimento nesse setor. E com esse mapeamento,
quando uma pessoa vai investir ou vai vir para algum lugar, logicamente que não são só os dados, é colocar Petrópolis como uma cidade mais segura do estado, né? Mostrar todo esse ambiente, né? esse ecossistema de inovação que a gente faz parte através do Inova Petrópolis. Então é um trabalho que está sendo muito bem realizado na área de tecnologia. Mas isso não é só por causa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não. É porque nós juntos, nós praticamente nos envolvemos, nos comprometemos e um cobra o outro. Vamos fazer isso? Vamos... E eu brinco chama o outro, eu né? brinco dentro da minha secretaria com a Karina, com o Bruno, com o Sebrae, que eu sou igual aquela criança. Tem isso ali para competir, vamos embora, estou dentro. Vamos participar, porque se alguém faz, a gente pode fazer e pode fazer melhor. Né? E a gente só precisa motivar as pessoas, Thaís, porque querer ganhar faz parte da nossa particularidade, pelo menos da minha. Né? Então a gente está aí para motivar as pessoas, está aí para motivar as outras secretarias e ter um ambiente melhor. O bairro Quitandinha é um bairro tecnológico. A gente tem, eu brinco com o Delmi aqui, que a cidade ela tem a particularidade de 2% do ISS. Então isso é um fator atrativo. Quando a gente fala que uma empresa fatura milhões, é 3% de diferença da cidade do Rio de Janeiro. Sim, isso foi. Né? Então isso é um grande fator competitivo, tá, Thaís? Isso aí. Você falou aí do crescimento de 2024 para 2025, exatamente 40%, né? Um setor pujante que vem crescendo. Você falou também do Quitandinha. O Quitandinha não é o lugar onde tem o maior número de CNPJs de tecnologia, mas é onde está concentrado o maior faturamento. Né? Entre 2024 e 2026, a gente vê que houve também uma mobilidade, uma coisa que a gente também está mapeando, né, de porte. Claro que a gente percebe que a mobilidade ela é mais lenta. Né? E aí talvez esteja um grande desafio do ponto de vista de política pública. Como que a gente vai pegar essa base numerosa, né, de novos entrantes ou de entrantes recentes e fazer com que essas empresas escalem, se desenvolvam, permaneçam, não fechem, se fortaleçam, né, e consigam gerar negócios entre si. Vou passar aqui um pouquinho mais do estudo, mas daqui a pouco falar também. Vou aproveitar e falar agora. Você falou de talentos, né, das universidades, cidade universitária, o capital humano, o capital intelectual. Petrópolis sempre foi reconhecido por isso, e as universidades e os próprios programas de qualificação profissional que acontecem aqui com o Serratec, com o Senai e outros parceiros, algumas empresas, isso é fato, né, empresas que estão muito próximas da gente ali dentro da estrutura do Serratec, cresceram mais de 200% por causa da disponibilidade de pessoas talentosas para prosperarem. Então, essas empresas continuarão crescendo, outras serão atraídas, e a mobilidade de quem já está e o nascedouro de outras tem muito a ver com pessoas, né, com os talentos. Eu vou acrescentar, enquanto você vai passando aí o dashboard, quando a gente fala de capital humano, Thaís, nós temos o ETIC do Bing, né, que é o Espaço Tecnológico de Inclusão Comunitária, que agora a gente fechou uma parceria com o Senai para formar. Né? A gente trabalha, aí você, com Meninas STEM. Né? A gente passaria o dia aqui falando de capacitação. A cidade com todos os problemas, eu sempre gosto de falar isso, porque qualquer cidade grande com quase 300 mil habitantes tem seus problemas. Logicamente que a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura, mas em cima daquele depoimento daquela pessoa, daquela Amanda, né, você vê ali o poder de transformação, né, que muitas vezes as nossas empresas têm, mas através do conhecimento. Né? Então, e da oportunidade. E esses projetos, né, esse evento do Tech Summit, ele é para isso, para a gente mostrar o que nós temos de melhor, de mostrar o que nós podemos gerar de conexões, de futuros negócios, e dizer no peito, poxa, nós estamos fazendo um grande evento dentro de um patrimônio que é o nosso Palácio Quitandinha. Né? Nem todos os municípios do Rio têm isso. Eu brinco com a Lucimar, que ela nos abandonou para ir para Niterói, mas ela está aqui, prestigiando a gente. Né? Então, ela está criando as conexões. Está criando as conexões, né? Mas é isso. A gente tem muito, a gente tem lá 200 computadores no batalhão. É o TJ que eu brigo para botar aqueles computadores na ponta dentro das nossas escolas. Né? Nós temos conectividade, não em todos os lugares, mas tem. E nós temos produto para transformar a vida dessas nossas
esses nossos jovens, vamos botar dessa forma. Isso aí, muito bom. Vou passar aqui, ó, isso é um mapa, tá? Também a gente vê assim quantos negócios tem em cada um dos distritos, né? Interessante, e a gente consegue ver então no primeiro distrito uma concentração grande. Itaipava está crescendo, já está com mais de 100, hein? Se eu não estou enganado, 116. Tem 100 aqui negócios, ó, em Itaipava, e aí tem o porte, né? A gente consegue ver a partir dessa informação bairros com mais negócios, como a gente havia falado. Então a gente tem aqui o centro, né? Concentrando aí a quantidade de microempresas, aqui essa barra, e a gente consegue ver pequenas e médias e grandes, então vai vendo aqui, ó, os bairros, né, onde há presença dos CNPJs. A gente tem 3 minutos, então eu vou dar uma aceleradinha. O faturamento do setor, como você falou, Samir, de 2024, 2026 em curso, 2025, que é o último dado consolidado. Os portes das empresas, então, microempresas, pequenas empresas aqui com 5%, micro com 93,6%, médias empresas 1,4%, e ainda não temos nenhuma grande empresa, mas a gente está no tratamento. Temos que trabalhar não só para atrair empresas, mas fazer com que as nossas empresas cheguem nesses portes. Aí que é o diferencial nesse gráfico que você botou aí agora, Thaís. Se todos vocês estão vendo aí o dashboard, vocês vão ver que a diferença a partir do ano de 2005, né, como ele vem já nesse crescimento, e a partir do ano de 2000 a gente já vê ali mais uma estabilidade. Então, acredito que lá no final dos anos 90 praticamente não tinha quase nada, né, na cidade. Então, e com a vinda do LNCC, com fortalecimento a vinda do LNCC aqui, ó, final da década de 90. Porque assim, a gente não pode considerar uma única causa de tudo. É a evolução. E são coisas assim, que influenciam, claro, né? Não é só por causa daquilo, mas determinadas ações. Então, a vinda do LNCC, com certeza. Aqui a gente tem o Petrópolis Tecnópolis. Assim, não é de Serra Tech. Aí, ele está aqui, ó, aí, em 2019. Aí que então, você começa o período mais perene ali, que você vai vendo ali, logicamente, tem períodos que a gente teve problemas dentro da cidade, que logicamente que também precisam ser analisados, sim, né? Mas eu sou muito esperançoso, né? Então, eu acho que a gente tem a vontade, a gente tem a dedicação, a gente tem a construção do capital humano, que é muito forte na nossa cidade, né? A gente tem referências de empresas de forma mundial, né? Então, acredito que a gente tem tudo aí para dar certo. Isso aí. Né? Logicamente, muita coisa vai ser transformada, né? Por exemplo, a reforma tributária ela chegou, até 2032 vai mudar muita coisa na lei de incentivos fiscais, que passa na nossa secretaria, então a gente tem que começar a se preparar. Isso aí. E hoje entender nossas fortalezas, onde estão os pontos fortes da cidade. Eu acredito que tecnologia seja um deles. Eu brinco que análise SWOT, para mim, é o fundamental. A gente tem que estar sempre analisando de uma forma no todo. Né? Eu, particularmente, a tecnologia vai muito bem, o comércio ele precisa ser reestruturado, não porque a cidade é ruim, mas pela chegada do e-commerce, que chegou e vem para ficar. Né? Então, o segmento tal mudou, a cidade ela evolui, tudo evolui, sim, tudo se transforma. Sim, sim. E a gente precisa estar muito antenado nessas transformações de cenário mundial, nacional, estadual, para a gente poder não perder o time dessas ações. A gente está chegando no final, vou terminar de apresentar e deixar uma última palavrinha para o Samir também aqui. A gente falou da mobilidade, a gente falou da idade versus o porte, então a gente percebe que as microempresas, a maioria delas, né, está ali entre 0 e 5 anos, então o estudo traz isso. Sobre os setores de atuação, então a gente percebe que a área de TIC, ela tem consultoria e serviços de TI, porque a gente viu lá que as 791 empresas também são unipessoais, mais o desenvolvimento de software, manutenção e reparo, infraestrutura, dados e telecom. Então a gente tem essa segmentação também. E aí, Samir, primeiro dizer que quando a gente conhece os dados, a gente tem mais clareza
né, para onde seguir, para onde direcionar a nossa flecha e onde a gente deve gastar tempo, pensar em políticas públicas, pensar em investimentos, chamar os parceiros certos. Petrópolis fazendo isso tem como influenciar as outras cidades da região para que também mapeiem, né? A gente tem um conceito de parque aberto e hoje a gente tinha dados estimados, agora a gente já consegue ter dados mais claros e dizer que isso é um ponto de partida. É aquele retrato, bom, agora a gente viu, a gente tem como tornar público, usar isso para atrair novos negócios, mas, sobretudo, como que a gente vai cuidar desse solo, desse território, dessas empresas, dessas pessoas que já estão aqui com a gente no jogo, né, Samir? Para a gente poder concluir. É isso, Thaís. Eu acho que hoje está todo mundo muito ligado, todos nós muito juntos, muito unidos. E esse piloto, como o Rodrigues trouxe, falando com o Luiz Cláudio, com o subsecretário de Fazenda, a gente precisa apresentar isso para os outros segmentos, porque isso gera confiança, Thaís. A gente sai do achismo, é igual eu quando falo de dados da hotelaria. Quantos hotéis a cidade tem? Nós temos 118. Quantos leitos? 6.500 leitos. Pô, dá para trazer um evento, então, de 3.000 pessoas para a cidade? Esses dados que nós podemos mostrar. Então, Thaís, a gente só quer agradecer, porque vocês nos ajudam, vocês nos motivam para a gente poder continuar trabalhando no caminho certo. Então, acredito que seja isso. Dar os parabéns para vocês, no Serratec, para o Sebrae, que é um parceiro constante nosso, para os secretários e para as pastas que nos ajudaram, porque eu sempre falei, ninguém faz nada sozinho, Delmi, Marcelo Rodrigues. E agradecer e dizer que a nossa secretaria está lá aberto para atender qualquer demanda, não só a agricultura que está dentro da nossa parte, não só a tecnologia, não só o microempreendedor individual que está junto com a gente no nosso espaço empreendedor, não só o incentivo fiscal, não só emprego e renda, porque dentro da minha análise a gente está tudo interligado. E para finalizar, Thaís, pode ter certeza que o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele não sofre da síndrome de Alice. Eu sei muito bem para onde eu quero levar no tempo que a gente estiver dentro do governo. Logicamente que a gente precisa da união e integração de todos. E para finalizar, quero dar um abraço e um beijo no meu filho Hassan, que está aqui me prestigiando. Ah, que bom. Isso aí, gente, muito obrigada. A gente se prepara para o próximo bloco. Samir, mais uma vez, muito obrigada.